vocês, né? Sejam bem-vindos. Que a gente possa ter, de fato, um espaço de reflexão, de trocas, porque a gente no dia a dia, né, muitas vezes é atropelado pelos incêndios que acontecem e às vezes não consegue parar para refletir sobre a nossa prática, para enxergar oportunidades, né? Então, em meio a tudo isso, a gente se vê, às vezes, tão perdido e não consegue enxergar outras... E até ver como que outra escola, outros gestores estão lidando com determinadas situações, como a gente pode compartilhar e contribuir aqui uns com os outros. Então, sejam todos bem-vindos. O Viva proporciona esse encontro todas as quartas-feiras aqui, das 17 às 18 horas, para nós tratarmos de todos esses assuntos pertinentes à educação, a esse momento, especialmente, né, nesse momento que nós estamos vivendo. E nós somos, então, um projeto educacional inovador voltado para metodologias ativas. Então, nosso foco maior aqui de debate, que a gente vem falando mais, vem de encontro com as metodologias ativas, o ensino híbrido, todas as possibilidades de aprendizagem relacionada a metodologias ativas. Então, a gente anuncia sempre às sextas-feiras o tema da próxima semana. A gente sempre manda o convite na sexta-feira. Na segunda, nós mandamos algumas provocações, damos alguns spoilers do que vai rolar aqui, do que a gente vai conversar. E na quarta, e mandamos o link, né? E na quarta-feira a gente manda esse lembrete aí para vocês, tá bom? Então, não deixem de participar, que é sempre muito bacana. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela e vocês podem compartilhar, pode contar, pode interromper a qualquer momento, compartilhar alguma experiência, né? Como que vocês estão enxergando tudo isso que nós estamos vivendo e como vocês estão lidando e possibilidades, né, que vocês encontraram aí, cada um no seu trabalho, na sua realidade escolar. Eu vou só fechar rapidinho. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar primeiro. Agora eu não vejo mais vocês, mas podem abrir a qualquer momento, tá bom? O microfone a hora que vocês quiserem. Ué. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão visualizando? Oi, Ana, boa tarde. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Deixa eu ver porque que o meu não está carregando aqui. Deixa eu ver qual internet que tá. Vou trocar aqui minha internet, gente. Agora foi. Então, gente, o bate-papo de hoje, né, a temática que a gente está trazendo aqui, é sobre como as metodologias ativas podem favorecer a aprendizagem durante a pandemia, né, especialmente durante a pandemia. Eu acho que está mais do que claro o quanto as metodologias ativas engajam mais os alunos, o quanto eles se tornam mais participativos, mais motivados. Então,
muda realmente a relação da criança com a escola, com a aprendizagem, a forma como ela vê o aprender, né? Essa experiência do aprender, ela se torna muito mais agregadora, muito mais prazerosa, e desde a educação infantil até o ensino médio, a gente vê uma mudança de comportamento, de compromisso e de comprometimento dos alunos com a educação muito maior. Então, eu acho que esse já é o maior ponto aí, né? Então, a ideia é essa, né? Como que as metodologias ativas favorecem essas aprendizagens, nesse momento que a gente tem os alunos em rodízio, que a gente precisa de mais autonomia deles, né? Que o momento que eles vão trabalhar em casa, eles possam ter mais autonomia, trabalhar de uma forma mais... sem necessitar tanto do suporte do professor e mesmo da família, que a gente sabe que nem sempre as famílias conseguem estar tão próximas. Então, acho que o primeiro ponto aí que eu gostaria de destacar é justamente a questão da autonomia dos alunos, né? Então, através da metodologia ativa, a gente consegue desenvolver, dar a oportunidade do aluno desenvolver muito melhor a sua autonomia, né? A gente passa a colocar o aluno mais no processo, não direcionando tudo que ele tem que fazer, não dando todas os direcionamentos, trazendo a perspectiva do professor, né, mas ouvindo também a perspectiva do aluno, trazendo ele para dentro desse processo, e com isso há um comprometimento maior e uma autonomia maior. Eu falei um pouco disso até o ano passado, que eu vejo que uma das coisas que mais a pandemia e o fechamento das escolas demonstrou, tanto para as escolas, quanto para os pais, quanto para os próprios alunos, foi o quanto nós trabalhamos mal a autonomia dos alunos, né? Então, quando a gente olha no projeto político-pedagógico da escola, está lá, desenvolver autonomia, às vezes no site da escola, tudo. Agora, olha para dentro e analisa como que isso de fato está acontecendo, o quão autônomo os alunos são ou não, né? E aí, junto com a autonomia, vem a questão da proatividade. Se o aluno não tem voz, se o aluno não tem participação, se ele não consegue falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele gostaria de saber, se ele está tão distante, né, tão alienado, por exemplo, daquele planejamento do professor, como que ele vai ter proatividade? Como que ele vai se engajar? Né? Então, acho que as metodologias ativas favorecem, além da autonomia, essa questão da proatividade, esse aluno que se torna muito mais participativo, que ele vai atrás, que ele colabora com ideias, com possibilidades. Então, esses dias a gente estava até no colégio conversando, e novamente, para quem está participando aqui a primeira vez, eu sou a Cristine, sou a CEO do Viva, e eu também sou mantenedora e diretora de um colégio inovador aqui em São Paulo. Então, eu estou também desse lado, né? Eu estou também olhando para a sala de aula, olhando para essas relações, para a família, e como que a gente constrói essas pontes com as famílias, com os professores, e ajuda todos também nesse momento tão desafiador. E aí, alguns alunos, até do ensino médio, pediram uma reunião e tudo para falar um pouco sobre a experiência deles nesse rodízio, quem ainda estava no online, né? E eles tinham sugestões também a fazer. Então, eles pediram uma reunião comigo, com a minha vice-diretora, com os coordenadores, né, com alguns professores e tudo mais. E aí, quando a gente fala de autonomia, é isso, né? E eles só pediram essa reunião porque eles sabem que eles serão ouvidos, né? Que eles têm voz ativa, que eles... E isso não é uma característica do ensino médio. Isso acontece desde a educação infantil, né? A gente constrói esse tipo de habilidade, esse tipo de abertura, essa relação, né, de
de proximidade com o aluno, de democracia na escola, ela tem que acontecer sempre, em todos os momentos, né? À medida que você quer uma escola democrática, à medida que você quer uma escola ativa, não dá para em uma série, em um segmento, de repente, ir lá e virar a chavinha. Não, a partir de agora, vocês podem falar, a partir de agora tem que ser assim. Né? Então, é uma relação construída ao longo dos anos. E aí, eu acho que esse é um exemplo aí de proatividade, não só em relação a conteúdo, mas em relação à participação no contexto escolar. Então, desde a lição de casa, desde do fone que o professor está utilizando, se ele está adequado ou não, se eles estão ouvindo bem. Então, tudo isso é compartilhado, é trazido pelos próprios alunos, né? Então, isso é extremamente importante, quando eles sentem essa abertura. A questão da cooperação, e aí, quando eles fazem isso, é super importante nós valorizarmos essa postura, né? Poxa, que legal que vocês pediram essa reunião, que bacana, vamos lá, vamos construir junto, a escola é de vocês. Eu sempre disse isso, né? Que a escola não é minha, a escola é deles, a escola é de todos, a escola é da comunidade toda, é da família também. Porque aí, sim, você dá esse lugar de pertencimento, né? Esse sentimento de pertencimento, e aí eles se envolvem de fato e conseguem participar de uma forma mais aberta, né? E não se sentir, sei lá, não terem medo, por exemplo, de uma retaliação. Então, vai muito mais da nossa postura do que da postura do aluno. Poxa, mas o aluno, né? Mas meu aluno, ele é tão passivo. Eu queria que ele fosse mais participativo. Mas aí, olha um pouquinho para a sua prática. Será que a sua prática permite que seus alunos sejam ativos? Que eles sejam participativos? Em que medida eles estão tendo voz? Né? Em que medida eles estão sendo ouvidos? Eles estão... aquilo que eles trazem não é visto com maus olhos, por exemplo. Né? Se é uma sugestão, que seja bem aceita essa sugestão, por exemplo. Então, quando a gente traz esse contexto, por isso que eu falo muito da cultura da escola, né? Eu não acredito muito em técnicas. Né? Eu acabei de escrever um livro sobre metodologias ativas e eu falo, tem um capítulo que fala exatamente disso. Metodologias ativas, concepção ou técnicas de aprendizagem? O que é, de fato, né? E eu defendo muito a metodologia ativa como uma concepção da escola, um valor da escola. Porque ali não vai acontecer só no conteúdo, só na forma como eu vou aplicar o conteúdo. Até porque, quando a gente fala em metodologia ativa, a gente fala de uma postura ativa, né? De um comprometimento, de uma proatividade. Vocês viram aqui? Falei de autonomia, eu falei de proatividade e de cooperação. Até agora não falei de conteúdo. Né? Eu falei de comportamentos, de atitudes. Então, são atitudes ativas, tanto do gestor, do professor, do coordenador, enfim, como também dos alunos, da família. Então, a família também participar. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, que a gente tem que olhar a escola sempre como um todo. Como que é a experiência do aluno do momento que ele entra na escola até o momento de ir embora. E aí, falando um pouquinho dessa questão de autonomia e tudo mais, eu acho que é importante levantar aqui uma questão que muitas vezes eu vejo que eu tenho muito receio, eu tenho uma preocupação muito grande, que é das metodologias ativas se tornarem o antigo construtivismo, né? Não antigo entre aspas, mas assim, a gente teve um movimento voltado para o construtivismo muito grande. E aí, muitas pessoas começaram a trabalhar com construtivismo e ter a abordagem construtivista nas suas práticas e tudo mais, e muitas vezes de forma superficial, né? De uma forma muito rasa. O que aconteceu? Numa grande maioria das escolas, acabaram tendo experiências frustradas, e até os pais. Né? Então, eu vejo muitos pais que... mas a construtivista não, né? Mas por quê? Porque foi colocado de forma
de forma errada, né? De forma... eu não gosto muito dessa coisa, isso é certo, isso é errado, mas assim, como que se construiu esse olhar para o aluno e para a família e para os próprios professores, né? Então, se colocou o construtivismo no lugar de é solto, é livre demais, e aí não funciona, vira bagunça, não tem acompanhamento, não tem prova, é de qualquer jeito, né? Então, é muito importante ter um embasamento teórico, fazer as coisas com muito cuidado, com muita responsabilidade, para que a gente não tenha, novamente, uma experiência frustrada. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns pensadores aqui que já trazem esse olhar das metodologias ativas, né? E que, para a gente hoje, parece algo tão atual e tão pertinente a esse momento, e parece que foi criado agora, né? Igual o ensino híbrido, surgiu agora. E não surgiu agora, e quando a gente olha para trás, a questão das metodologias ativas também não surgiram agora. A essência da metodologia ativa não surgiu agora. Por isso que é importante a gente revisitar para que para que a gente tenha consciência dessa estruturação, para que não se torne um conceito vazio e que daqui a pouco vai cair no mesmo lugar lá do construtivismo. Então, só um parêntese aqui, né? Mas a questão de como ele favorece nesse momento da pandemia, um dos pilares das metodologias ativas é a tecnologia, né? Então, a tecnologia ela está presente em diversas abordagens de metodologias ativas. E o momento que nós vivemos, a tecnologia é extremamente necessária, todo mundo já sabe disso. E aí a importância da gente utilizar a tecnologia, novamente, eu sempre trago isso, com uma intencionalidade pedagógica muito clara, sabe? Qual o objetivo, o que eu quero com isso, o que meu aluno vai estar aprendendo com isso. Não é a tecnologia pela tecnologia, né? Eu brinco que é a chupeta digital. Então, não é o acalma criança, né? Não adianta a gente mudar a ferramenta. Não adianta tirar o livro, né? Simplesmente troco o livro pelo tablet, né? Mas como eu utilizo esse tablet? Que outras possibilidades esse tablet traz na minha escola, na sala de aula, né? Das experiências de aprendizagens que os alunos terão. Então, podcast, o próprio TikTok, pode ser uma ferramenta aí de conteúdos, para os alunos trabalharem conteúdos, para os trabalhos em grupos. A gente falou um pouco aqui semana passada, né, sobre o ensino híbrido, e nós falamos o quanto essas vídeos, elas possibilitam os trabalhos em grupos, por exemplo, facilitam até o trabalho interdisciplinar, né, então, tanto dos professores terem uma maior facilidade aí de comunicação, quanto os alunos também conseguirem se juntar para montar. Vocês sabem que no Google, na plataforma Google for Education, tem aí depende do tipo de programa que vocês têm, do tipo de plano, né? Tem os planos Plus, que você consegue fazer, por exemplo, grupos temáticos. Então, por exemplo, eu estou com a minha turma lá do 3º ano e nós vamos falar sobre a questão da vacinação, por exemplo, né? E vamos fazer uma pesquisa sobre a vacinação. Então, desde da política pública de vacinação, desse Plano Nacional de Vacinação, por exemplo, que está sendo construído, de como que é produzida uma vacina, quais são os países que mais vacinaram, os que menos vacinaram e tudo mais. Então, enfim, pode trazer aí diversos contextos, né, políticos, socioeconômicos, geográficos e tudo mais. Já posso fazer, a partir daí, um projeto interdisciplinar, e aí eu posso dividir, então, gente, o que vocês acham da gente falar sobre essas temáticas? Ou, de repente, esses subtemas serão elaborados pelo próprio grupo, né? Serão levantados pelo próprio grupo. Legal. Então, em cima disso, nós vamos tratar aqui de 5 temas. Eu tenho 10 alunos, então, a cada 2 alunos, vocês vão se organizar em duplas,
para pesquisar e para aprofundar esse tema. E aí a própria professora já consegue criar esses grupos, né, ou grupos, ou trios, enfim, duplas e tal, para poder fazer esse trabalho direcionado. Ah, mas eu estou trabalhando no híbrido, não sei o quê. E aí fica aquela aula maçante, para quem está em casa especialmente, porque eu só estou transmitindo a aula ao vivo, né, o remoto aqui. Então, de repente, por que não ter um grupo na sala de aula e ter um grupo em casa? Ou todos estarem, cada um, mesmo quem está na sala de aula, está com o seu tablet ou com o seu Chromebook, enfim, com o seu dispositivo, participando de algum grupo, né? Então, olha as possibilidades de interação que a tecnologia traz. É importante que a gente tenha a mente aberta para poder construir outras possibilidades, né? Uma característica também das metodologias ativas é trabalhar em cima da investigação, de desafios, de problemáticas. Então, é uma aprendizagem sempre contextualizada, né? E esses desafios, como essa questão da vacinação, por exemplo, tudo pode ser trazido para os alunos como... E aí você trabalha, né, com um projeto, por exemplo, ou o PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, nós temos essa problemática, né, que é essa questão da vacinação e tudo que é incorporado a ela, como a própria comunidade, que a gente está vendo aí uma série de questões, né, a vacina de ar, e quem fura a fila da vacina. Então, e a ética? Né? É outro aspecto aqui que a gente pode discutir em meio a tudo isso. Então, às vezes a gente fala tanto do governo e tudo mais, e esquece de olhar para o nosso compromisso enquanto cidadão. Né? Então, são questões aí, só exemplificando aqui, as formas, as possibilidades que as metodologias ativas trazem. Então, se não me engano, no conteúdo do 4º ano fala sobre vacinação, né? Sobre a questão de vacinas e tudo mais, e aí já está aí um baita conteúdo para ser explorado através de metodologia ativa e favorecendo, e aquilo, né? A criança, ela está aprendendo aquele conteúdo, e aquele mesmo conteúdo que ela está assistindo na TV, que ela escuta os pais falarem em casa. Então, essa articulação daquilo que eu estou aprendendo com a vida real. Esse é um outro ponto essencial que as metodologias ativas trazem e que, de fato, favorecem. Porque o aluno, ele vê um contexto, né? Ele vê um porquê dele estar aprendendo, de fato, aquilo. Então, a motivação e engajamento é outro. Além de proporcionar, a partir dessa questão dos desafios, dessas problemáticas, a criatividade, né? A busca por soluções. Então, o aluno, nessa troca entre os grupos, nessa aprendizagem colaborativa, né? Porque as metodologias ativas partem muito dessa construção coletiva, seja no híbrido, no remoto, como tudo isso pode acontecer. Existem várias plataformas colaborativas, né, de trabalho colaborativo também, que vão facilitar aí o trabalho na escola. Né? Então, é importante olhar para tudo isso, olhar para essas oportunidades que esse momento também abre. Talvez até 2019, ou até o início de 2020, nós não tínhamos tanta abertura, né? Na maioria das escolas, essa cultura digital, essa coisa de trazer o digital para essas práticas pedagógicas, era algo muito distante ainda. E olha como a gente pode aproveitar essa oportunidade para avançar. Olha o quanto a gente consegue avançar, criando aí oportunidades a partir desse problema todo que nós estamos vivendo. Né? E aí, trazendo um pouco dos pressupostos básicos de metodologia ativa. Eu vou mostrar para vocês essa parte que eu comentei sobre os pensadores aqui, a abordagem e o ano, né? Em que ano? Deixa eu saber aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Ah, tá. Gente, qualquer coisa me chamem, tá? Pode abrir o microfone, porque se vocês mandarem aqui no bate-papo agora eu não vou conseguir ver. Mas só para contextualizar um pouco,
em cima dessa preocupação que eu tenho, né, que eu comentei, sobre essa preocupação de que as pessoas não, os educadores, os professores de um modo geral, não vejam as metodologias ativas como um novo construtivismo. Algo estanque que está acontecendo agora, para esse momento, ou então que vai ser implementado, que está sendo implementado de uma forma desordenada, muitas vezes, né, com pouco planejamento, até por falta de tempo. Então, sem questão sem nenhum mérito, né, de valor, de nada disso, mas só realmente para a gente não deixar de olhar para isso, para o quanto isso pode impactar naquilo que a gente quer chegar, no lugar que nós queremos chegar. Então, olhando aqui para alguns pensadores, alguns educadores e tudo, que trouxeram, então, ó, eu estou falando aqui um pouco de Dewey, então, de 1859, né, a data de nascimento dele aqui e tal, ele defende a aprendizagem a partir da problematização. Olha a metodologia ativa aí, né? Motivação prática e estímulo cognitivo para fazer escolhas e criar soluções criativas. Aprendizagem significativa através da vivência. Produção de conhecimento por meio de experiências compartilhadas e coletivas. Um pouquinho de tudo isso que eu falei, né? Rudolf Steiner, Pedagogia Waldorf, 1861. Desenvolvimento integral do aluno no sentido físico e espiritual. Aplica a antroposofia na educação. Na pedagogia Waldorf, defende o aprimoramento de 12 sentidos. Os ciclos são separados por setênios, né? Então, ele já rompe com a ideia, com a seriação, né? Ele já pensa num outro formato, respeito da individualidade e valoriza-se o trabalho manual. Quando a gente fala aí da cultura maker, quando a gente fala do mão na massa, né? Do fazer, de ir para a base, de participar de todo o processo de construção. Olha aí, a gente encontra referência também na pedagogia Waldorf. Para Freinet, todo mundo, quem já me conhece aqui, né, quem já acompanha um pouco aqui do nosso trabalho, sabe o quanto eu sou apaixonada pela pedagogia Freinet. E Freinet traz a pedagogia do trabalho nesse sentido, do fazer também, né, do foco, do aluno aprender com um propósito, dele ter um porquê, daquilo, os textos, na pedagogia Freinet, quando o aluno produzia um texto, aquele texto era publicado para a comunidade. Né? Não era um texto que ia ser corrigido e guardado, não ia valer uma nota. O objetivo não era esse, o objetivo era a aprendizagem em si e o fator principal da escrita, que é a comunicação. É a comunicação escrita daquilo, era uma forma de dar voz às crianças, né? Tirar a voz da criança só da sala de aula e colocar na comunidade. Então, a pedagogia do trabalho, acreditava que o trabalho é uma ação natural do ser humano. Era humanista e lutava contra as desigualdades. Professor como mediador, ele também defendia o professor como mediador, ele não dava a resposta. Ele direcionava para o aluno buscar a resposta. Isso sem tecnologia lá atrás, hein? Sem Google, tá? Sem plataforma Viva, sem o Viva Digital para facilitar. Então, gente, ó, tá mais fácil, tá bem mais fácil agora. Escola democrática e cooperativa. Desenvolveu técnicas para colocar o aluno como protagonista e autor da sua construção pedagógica. Alguma semelhança com as metodologias ativas? Ó, ano de morte dele, 1966. Né? Tá soltando, né? No mínimo. Oi, alguém quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Abrir o microfone aí, gente. Não fiquem tímidos. Não me deixem aqui falando sozinha. Podem falar. Adoro quando vocês falam. Eu não fico falando e se torna mais dinâmico, mais gostoso. Não fica palestra aqui, que é muito fácil. Montessori, Maria Montessori. Olha lá, que ano de novo. Inclusive, Freinet e Montessori se correspondiam.
Ambiente preparado com materiais de desenvolvimento, liberdade ao estudante para fazer suas escolhas e ocupações. A criança deve ser ativa na sala de aula, olha o que ela defendia. Deve favorecer a cooperação e relação com a natureza. O estudante tem autonomia no ambiente montessoriano, mais relação aí com as metodologias ativas. Loris Malaguzzi, né, quando a gente olha lá para o... Ai, Deus do céu, como é que chama? A cidade, gente? Lá da Itália? Me fugiu aqui, senhor. Do Centro Loris Malaguzzi. Deus do céu, já vem. Então, Loris Malaguzzi defendia também a aprendizagem significativa. A criança é ativa, expressa-se culturalmente e socialmente, estimula o questionamento, levantamento de hipóteses, pensar. Olha lá, busca por soluções, que a gente acabou de falar aqui, que é uma das características das metodologias ativas, observação, análise, construção de teorias e documentação pedagógica, forte desenvolvimento da autonomia. Cris. Oi? É Regia Emília? Regia Emília, obrigada. Isso mesmo, Regia Emília. Estive lá em 2014, conheci o Centro Loris Malaguzzi, muito bacana, muito legal. Incríveis, assim, as experiências, o espaço. Parece um pouco com o Catavento, aqui em São Paulo, né, com esses... É um espaço de experimentação, né? Então tem muitas luzes, a criança ela aprende, por exemplo, as ondas sonoras, quando ela vai falar sobre ondas sonoras, então, como que eu trago isso para o concreto? É muito interessante, muito bacana, coisas completamente possíveis de trabalhar na escola, de trazer para a escola. E aí, enfim, então, trazendo um pouco desses pressupostos básicos, quando a gente olha, por isso que eu falo muito de você deixar, fechar, né, numa caixinha. Então, ensino híbrido é assim, eu tenho que trabalhar desse jeito, né? Então, novamente, quando a gente fecha, a gente já começou a perder a criatividade, já começou a bloquear, você já começa a quebrar a autonomia, né? Porque agora eu já não tenho mais autonomia, eu posso ir até aqui. E as metodologias ativas, elas abrem para um mundo de possibilidades, né? Eu acho que existem vários nortes, mas não existe um limite. Você pode ir até aqui, o seu aluno pode ir até aqui. E isso é muito importante, muito necessário para esse momento que a gente está vivendo. E para a geração alfa, né, gente? Essa geração que é conectada, que tem a informação na palma da mão, ele não precisa, o aluno já entendeu que ele não precisa mais ir para a escola para buscar, para se informar, né, e para buscar conhecimento. O YouTube está aí, tem várias plataformas onde a criança pode buscar esse conhecimento. Então, é importante a gente repensar aí o nosso lugar também, né, nessa educação do século XXI. Dos pressupostos básicos também das metodologias ativas é a personalização, né, essa capacidade, essa possibilidade de personalização. Então, fora esses pensadores que eu trouxe, a gente olha lá para Gardner com a teoria das inteligências múltiplas, quando a gente vê os estudos mais recentes em neurociência, a gente vê a necessidade de personalizar cada vez mais, né? A gente entende cada vez mais que cada um tem um jeito de aprender, um ritmo diferente de aprendizagem, formas diferentes, e a gente, muitas vezes, quer ainda oferecer as mesmas aulas, as mesmas formas e oportunidades de aprendizagem, e mais, a gente exige o mesmo resultado, né? Aquele resultado mediano, aquele resultado, eu preciso alcançar, então, essa média. Qual que é a média da escola? Né? A gente já está falando aí dessa média, a gente tem que atingir essa média. E aí a gente sabe que tem aluno que vai subir essa régua e tem aluno que vai estar lá embaixo, né? Só que todos tiveram o mesmo estímulo, a mesma forma de aprender. Faz algum sentido isso? Né? Então, as metodologias ativas vão olhar muito para isso e vão personalizar cada vez mais a aprendizagem.
O trabalho colaborativo, e aí é isso, né? Aquele aluno que aprende de um jeito, aquele aluno que tem facilidade com... Então, você tem aquele aluno que é ótimo na escrita, que ele tem uma redação excelente, que ele consegue argumentar muito bem, ele tem um texto argumentativo muito bom. O outro faz desenhos incríveis, então ele pode ser o ilustrador ali da turma. Por que não utilizar essas diferentes habilidades? É claro que a gente tem que estimular todas e desenvolver ao máximo cada uma delas nas nossas crianças, mas é importante respeitar e valorizar aquilo que eles já têm, aquilo que eles já fazem com mais facilidade. E aí, o trabalho colaborativo, ele vai entrar muito nisso também. Aquele aluno, ele está falando lá das vacinas, né? Então, aquele aluno que ele gosta de desenhar, de repente ele pode construir gráfico. Aquele outro que gosta do texto, que ele gosta da redação, que ele é melhor nisso, então vamos utilizar essa habilidade, né? Então, como que a gente consegue construir e fazer um trabalho colaborativo que, no final, pode entregar um projeto muito mais rico e todos podem aprender muito melhor com isso. Tem muita questão do mão na massa, que é esse fazer, né? Essa criança que sai da cadeira e ela vai para a ação. Ela pega, ela mexe, ela cheira, ela sente, ela palpa, ela sente a textura. Então, outro pilar aí da metodologia ativa é a questão do mão na massa, dessa cultura do fazer, do aprender com aquele objetivo. Então, eu quero prototipar algo, eu quero chegar nisso, e como é que eu chego? Para eu chegar nisso, eu preciso desenvolver esses conhecimentos. E aí, você trabalha os conhecimentos, mas para aquele objetivo, né? E esse objetivo, uma das partes desse objetivo, ou o objetivo final, pode ser, inclusive, uma prototipagem. Eles podem fazer de sucata, eles podem construir um robô, enfim, eles podem construir algo, seja individualmente, nesse cenário que a gente está vivendo, cada um na sua casa, com palito, com sucata, com material que eles tiverem, ou com os recursos que a própria escola encaminha também. O foco está maior nas habilidades e competências e menor nos conteúdos, né? Não menor, mas assim, caminha junto. A mesma importância que eu dou para a aprendizagem daquele conteúdo, eu dou também para quais habilidades e quais competências o aluno vai desenvolver para chegar nesse conteúdo. Né? Então, a gente caminha junto. Não existe, na escola tradicional, você tem o conteúdo acadêmico, ele tem um lugar muito mais relevante na escola, na aula, né, nesse planejamento do professor. Nas metodologias ativas, isso caminha de forma mais harmoniosa. Tem o mesmo peso, por exemplo, inclusive na avaliação, né? Se avalia também esse tipo de atitude. Então, a gente já está falando aqui de trabalho colaborativo. Como que é esse aluno no colaborativo? Será que ele realmente colabora? Será que ele está conseguindo lidar com as frustrações, por exemplo, ali no debate, no diálogo, quando eles estão compartilhando, quando eles estão tentando, né, estão construindo um projeto? Então, essas habilidades e esses comportamentos, eles serão avaliados tanto quanto o conteúdo, né? É uma metodologia mais voltada para a produção do que para a reprodução. Quando você tem o sistema de pergunta, resposta, texto, pergunta, resposta, né? De que o aluno, ele é condicionado o tempo todo, ele é direcionado pelo professor o tempo todo, ele só reproduz aquele que o professor está falando para ele fazer. Ele copia e cola. Né? Então, a metodologia ativa, ela vem para desconstruir essa ideia e para construir uma ideia de produção. O aluno quem deve produzir, ele que deve chegar naquele conceito através de uma construção coletiva, né? E não só reproduzir. Por isso que ele é ativo. A proposta é uma proposta que está mais alinhada com a geração alfa, que é essa geração, como eu disse, conectada, digital, de maior adaptabilidade. Você vê como os alunos se adaptam
muito mais facilmente, às vezes, do que a própria família. Às vezes a gente vê isso até na mudança de professor, né? Mudança de ano, todo mundo, agora que teve aí mudança de professor, às vezes o pai fica, ai, mas não foi aquela professora, mas vai ter que mudar mesmo de professora, não sei o quê, e o aluno nem pergunta, né? Ele consegue lidar super bem com essas mudanças, enquanto o pai, às vezes, tem um vínculo maior com o professor e tem uma dificuldade maior com a mudança, com a transformação. Essas crianças, não. Essas crianças, elas têm uma capacidade de mudança, de repensar, de remodelar muito rápida, muito mais ágeis. A questão da contextualização, então, uma abordagem que traz muito mais o contexto, não traz o conteúdo de forma aleatória, de forma descontextualizada. Gente, vamos abrir a apostila na página 18, que hoje nós vamos falar sobre vacinação. Né? Não, a gente vai trazer... Gente, o que está acontecendo? Alguém assistiu algum vídeo? O que vocês estão vendo sobre essa questão da vacinação? Queria que vocês dessem uma pesquisada para amanhã a gente abordar esse assunto, né? Perguntem para os seus pais, pesquisem, ou o próprio professor pode liberar alguns conteúdos, por exemplo, para o aluno se antecipar e já visualizar, né, já vir com um conhecimento prévio sobre aquilo, fazer essa sondagem do conhecimento prévio, independente do conteúdo que esteja trabalhando. Então, iniciar sempre com essa contextualização, promovendo a interdisciplinaridade, né? E aí, sim, a gente vai ter um aluno muito mais integral, uma educação integral. Integral no sentido da integralidade do aluno, né? Entendendo que esse aluno, ele é um ser complexo. Ele é um ser cognitivo, ele pensa, ele é racional, mas ele também tem sentimentos, tem emoções, tem habilidades, ele precisa desenvolver outras habilidades e competências, enfim, ele é um ser completo, ele tem a questão física, biológica, né? E como que a gente vai olhar para tudo isso? Então, é um resumão aí do que eu acho que traz, né? Voltando um pouco àquilo que eu disse sobre é importante ter em mente mais a concepção da metodologia ativa do que, de fato, as ferramentas ou as abordagens, né? Isso é sala de aula invertida, então eu tenho que fazer assim, assim, assado. Isso é o ensino híbrido que eu tenho que fazer assim, isso é tal coisa que eu tenho que fazer assim. E, na verdade, tudo pode se conversar, tudo pode acontecer da mesma forma, né? Isso é a cultura maker, então as coisas não estão desconectadas, ao contrário, né? Quando a gente olha para tudo isso, todas essas abordagens partem do mesmo lugar, né? Então, por isso que as metodologias ativas, elas abarcam todas essas abordagens diferentes. E aí, falando um pouco sobre a jornada da inovação com metodologias ativas, né? A gente entende que hoje, de fato, é uma transformação necessária, já não é mais opcional. Nós já estamos vivendo esse momento aí híbrido. Eu costumo dizer que é o rodízio dos alunos em sala de aula, né? Acho que o híbrido está num outro lugar, muito mais amplo e tudo mais, a gente tem falado um pouco sobre isso, mas acho que a provocação que fica aqui é assim, onde eu quero chegar? Né? Como eu gostaria que a minha escola fosse reconhecida? Porque mesmo entrando numa questão de inovação, mesmo trabalhando com metodologias ativas, é importante entender aqui qual é o DNA da escola, né? Qual é a identidade da escola, porque por isso que você tem os alunos que você tem, por isso que esses alunos estão aí, e isso a gente não pode perder, né? Mas a gente pode revisitar essa concepção, essa proposta pedagógica, né? A sua metodologia e tudo mais. Você pode revisitar tudo isso e repensar outras formas e repensar o que você pode incorporar aquilo que você já acredita. Né? Então, a gente tem toda uma questão aí da educação de qualidade, eu acho que isso é o que a gente entrega de fato, né? É a educação. Agora, que educação é essa que eu quero entregar a partir de agora, a partir de todas essas experiências
que eu estou vivendo hoje na minha escola. Então, acho que fica aí essa provocação, onde eu quero chegar, e para isso, eu acho que é muito difícil, e aí, novamente, muito cuidado com essa virada, né, de chave. Como que eu faço essa mudança? Como que eu transito de um lugar para outro? Né? Quantas formações serão necessárias com os meus professores? Onde eu quero chegar? E aí, com isso em mente, com esse objetivo bem claro, é possível se traçar um plano de inovação curricular, né? Criar toda essa jornada. Então, de repente, no primeiro ano, até por conta de tudo que a gente está vivendo, da pandemia e tudo mais, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento, né? De repente, vai ser um momento mais de estudo, de preparação, de entender todas as possibilidades, né? De entender como que se trabalha com projetos, por exemplo, que iniciativas, que escolas trabalham com projetos, como que eu posso trocar com essas escolas, conhecer essas diferentes oportunidades, né? Eu acho que é uma forma de iniciar esse plano de inovação e fazendo isso de forma consciente, gradativa, tranquila, para que os professores não fiquem apavorados, nem os gestores, né? Para que ninguém se perca e que não vire uma experiência frustrada. Eu tenho sempre trazendo muito esse cuidado, né, de trazer para vocês a importância de pensar bem, de estruturar bem cada mudança, para que não se torne uma experiência frustrada. O engajamento com toda a comunidade, né, entender qual é a expectativa da gestão, dos professores, dos pais, né, das famílias e até dos alunos. Então, o quanto os alunos também podem contribuir. Às vezes os alunos, claro que os alunos mais velhos, eles podem contribuir até mais, porque eles já têm um senso crítico mais desenvolvido, eles vão conseguir contribuir mais com esse olhar, mas é importante ouvi-los também. O que para vocês faz sentido? O que vocês mais gostam aqui na nossa escola? O que vocês gostariam que fosse diferente? Né? Eu acho que essa é uma pergunta simples, que todos conseguem responder, e isso já vai te dar ideias, já vai te despertar, poxa, tantas crianças falaram de tais coisas, né? Falaram das mesmas coisas, então esse realmente é um ponto de atenção. Eles dão sugestões, eles são criativos, eles têm tantas ideias, né? A gente só precisa estar aberto para ouvir, que aí, se eles tiverem esse espaço, eles vão nos surpreender com toda certeza. Pensar nos espaços de aprendizagem, né? Se eu estou falando de metodologia ativa, se a minha escola quer ser reconhecida como uma escola mais tecnológica, por exemplo, não, eu quero ser bilíngue, eu quero ser reconhecida pela questão social ou do âmbito da ecologia, da natureza, sustentável, né? Então, o que isso acarreta, quais são todos os desdobramentos que isso vai trazer, né? Se eu sou uma escola que eu quero ser reconhecida, que eu quero trazer mais a pegada da tecnologia, por exemplo, eu vou ter que investir mais em tecnologia, eu vou ter que olhar mais para isso, eu vou ter que mergulhar mais nesse sentido, eu vou ter que buscar as metodologias ativas que trazem mais essa questão da tecnologia, de repente. Se eu quero trabalhar mais essa parte da problematização, do pensamento crítico, né, de trazer uma consciência maior e tudo mais, então, trabalhar mais no âmbito da investigação, por exemplo, de uma abordagem investigativa, perfeito. E você tem todas as abordagens aí de metodologias ativas para te dar suporte para trabalhar com essa abordagem investigativa, né, baseada em problemas, por exemplo, em projetos e tudo mais. Então, só que aí eu vou ter um outro olhar. Então, essa jornada aqui é para, né, o objetivo aqui é trazer um olhar para vocês, ampliar, nesse momento que a gente está, justamente mostrar essas possibilidades, né? O que esse momento, eu vejo esse momento como muito oportuno para
para todas essas mudanças. Tá? Só que essa mudança ela precisa ser pensada, avaliada por todos, precisa ser construída coletivamente. Se o professor não acreditar, se o professor não apoiar, ou você vai ter que trocar de professor, ou você vai ter que convencê-lo, ou vocês vão ter que trabalhar juntos e, né, nesse processo de pesquisa, de investigação, de apropriação de novos conhecimentos, de cursos que vocês podem fazer relacionados a esse assunto, tudo mais, ou ele vai se conscientizar dessa necessidade de mudança, até porque senão esse professor vai estar fora do mercado de trabalho muito em breve, ou em algum momento você vai identificar que é preciso trocar a equipe, trocar algumas peças ali da equipe para que esse projeto saia do papel e aconteça de fato, né? É claro que a pandemia é muito séria, né, e por isso muito polêmica, mas eu acho que é importante olhar o lado cheio do copo, né, olhar essas possibilidades que esse momento está trazendo aí para a educação. Agora, pelo menos em São Paulo, a gente conseguir, por exemplo, tá com as escolas abertas, a educação como serviço essencial, então, acho que esse é um outro, a gente agora já se coloca num outro lugar também, né, da importância da educação, da escola aberta para as crianças. Então, acho que isso reforça a necessidade da escola e, mais uma vez, a importância do nosso comprometimento educacional, do nosso compromisso com essa educação de qualidade e com aquilo que a gente quer produzir, né? Que tipo de escola, que tipo de aluno, se a gente quer preparar esses alunos para que mundo e para que momento. Então, fica aí essa provocação, esse pensamento para vocês. Gente, perguntas, contribuições? Deixa aí uns minutinhos, eu falo pelos cotovelos, né? Perco até a hora. Ah, a Camila tinha colocado aqui, ó, Regia Emília, mas é que eu não estava. Alguém quer abrir aí o microfone? Faz sentido para vocês alguma coisa do que foi colocado aqui? Vocês já estão vivendo, né, ou se enxergam nesse momento de inovação? Para vocês faz sentido fazer algum tipo de inovação nesse momento ou não, né? Ou ainda vocês sentem que é um momento de apagar incêndio, de repensar o que a gente está vivendo o tempo todo, porque é um redesenhar o tempo todo, né? Você monta um script e muda. Ô, Cris. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. O nosso grande desafio aqui, conforme eu já tinha falado particularmente com você, essa questão, eu não sei como as outras escolas estão trabalhando com isso, é a questão do online e presencial, né? Nós estamos com muita dificuldade em trabalhar com isso, principalmente com relação aos projetos, aos trabalhos em grupo, enfim, isso acaba dificultando ainda, né? Porque já dificultou todo o ano passado, por ter sido totalmente online. Então, está sendo um grande desafio, né? A gente tem um desafio por ano. Então, a minha grande dificuldade está sendo essa. E eu queria saber de você, né, na sua escola, ou de outras pessoas que possam se manifestar aí, como é que está sendo essa questão da aula paralela, né? Então, você tem 10 crianças na sala para aula presencial, e aí você tem mais 10 em casa assistindo online. Então, eu gostaria de saber como é que está sendo isso. Tá, vou te contar da questão prática mesmo, tá? Então, tá. A gente tem uma professora volante que ela dá suporte para as professoras no presencial, né? Então, a professora tem um momento com os alunos no presencial e um momento com os alunos online. Então, essa professora ela vai passando em todas as turmas, ela não fica específica numa sala. E aí tem um momento a gente tem um horário que a professora vai estar 100% exclusiva para o presencial, trabalhando ali a investigação, né, os debates e tudo mais.
Às vezes, por exemplo, se é uma proposta de debate, dá para fazer junto, dá para fazer quem está em casa com quem está na escola ao mesmo tempo. Dependendo da vivência, se o professor está lá no pátio, se ele está fazendo uma investigação no jardim, alguma coisa assim, aí realmente não tem como, né? E aí, nesse momento, os alunos em casa, eles estão com roteiro. Eles estão lá, por isso, autonomia, né? Então, eles estão lá com um roteiro de atividades que eles podem, inclusive, estar trabalhando, estar assistindo um vídeo, por exemplo, se preparando para o momento daquela discussão, né? Ou fazendo alguma atividade, enfim. E aí, depois, essa professora, ela chega na aula, então, todas as turmas já têm um horário fixo. Nós aproveitamos, às vezes, até dois períodos, né? A gente aproveita, vamos supor, o momento que a turma está na educação física, a professora está online, com quem está em casa, aí, quando os alunos voltam da educação física, essa professora auxiliar já assume, fica com eles, por exemplo, fazendo atividades, acompanhando, enquanto eles estão trabalhando, enquanto a professora regente da sala vai estar com os alunos no online. Às vezes, acontece desse momento ele ser integrado, como eu disse. Então, os alunos em sala de aula, eles estão utilizando o tablet. Como nós temos o tablet, né, pelo Viva, então, os alunos, eles estão também conectados, né, para que todos se vejam, todos possam compartilhar as ideias e tudo mais. Algumas atividades, elas ficam também fazendo essa integração. Então, por exemplo, pode ser construído um cartaz na sala, que ele vai ser construído em 2 dias. Vai ter o primeiro dia com aquela turma e no dia seguinte com a outra turma, né, nesse rodízio. Então, todos vão participar da construção daquele cartaz. Por exemplo, algumas dinâmicas dá para ser junta, outras dinâmicas não, né? E é muito, muito planejamento. Sim, o planejamento é essencial. Então, uma coisa que a gente focou muito foi e que a gente se preocupa muito é com essa experiência do aluno. Eu não acredito na qualidade, em ter uma aula de qualidade, transmitindo a aula ao vivo, né? Eu acho que se você tem uma aula expositiva, pode funcionar. Dependendo da série, quando o professor está dando realmente uma explicação, algo mais pontual, assim, aí funciona. No caso do Viva, como a gente trabalha muito mais com a interação, com essa troca, com a vivência, então nós dividimos um momento no presencial e um momento a professora olhando para os alunos que estão em casa. Alguém quer contribuir, quer contar como que está fazendo aí na escola? Oi, boa tarde. Boa tarde, Lu, tudo bem? Eu também gosto de falar como a Cris, né? Eba! É muito bom conversar, gente, porque eu acho que comprar vinho e bater papo aqui fazer o happy hour, né? Exatamente, happy hour virtual. Então, olha, na nossa escola, a gente não trabalha intensivamente com a questão de projetos apenas, né? As aulas são bastante expositivas ainda, é uma coisa que é uma transição para a gente ir mudando aos poucos, né? Essa é a proposta nossa, mas o que nós compramos uma câmera, que todas as salas possuem essa câmera, né? Então, essa câmera, ela é bem discreta na sala, e ela se movimenta ouvindo a voz do professor. Então, nós temos aulas que são dadas pelos professores na sala, as aulas que eles estavam acostumados a dar. Se ele vai fazer em grupos, ele faz os grupos, com crianças em casa e crianças na escola, porque todos estão com os seus computadores. E o que é bacana dessa câmera é que, além dela acompanhar a professora, então quem está em casa tem uma experiência muito boa, porque ele vê a professora se movimentar como se tivesse exclusiva para ele, né? Porque ele está vendo o que a câmera está fazendo, ela está seguindo o professor. E, ao mesmo tempo, a câmera tem um filtro que o aluno em casa, ele só ouve a voz do professor, ele não ouve o barulho da classe.
Então, não existe uma interferência que alguns outros modelos que nós vimos, o que a baguncinha da classe, né, era sentida pelos alunos em casa. Então, isso é muito bacana. Agora, como vocês estão, né, alguém falou sobre como trabalhar com projeto, fazer o aluno falar, né, nessa questão. Cada semana a gente aprende um aplicativo, não sei vocês, né? Mas eu recentemente aprendi a usar o Padlet, não sei se vocês conhecem, e o Padlet é muito bacana, porque o professor pode pedir para cada um dar a sua opinião a respeito daquilo, quer dizer, todos terão que participar, porque vai aparecer lá, né, no mural do Padlet, e se for algum trabalho envolvendo algum tema, eles podem subir com arquivo, subir com vídeo, subir com link, então é muito interativo, né, eu tenho achado muito bacana, né, então, se alguém quiser que a gente explique para o professor como que ele usa esse aplicativo, por exemplo, que é muito divertido, apesar de que esses professores jovens, eles também, se eles entrarem no YouTube, tem uma garota no YouTube que ela ensina a fazer o Padlet de uma maneira super fácil, né? Quando eu quis aprender, eu aprendi pelo YouTube mesmo, né? Então, eu acho que vale muito a pena, né? Assim, a gente vai passando essas novidades, né, que a criançada vai gostar, e o trabalho do professor facilita, né, porque se ele der assim, até amanhã, às 5 da tarde, eu quero, todo mundo tem que ter dado a sua contribuição no trabalho no Padlet. Então, é uma contribuição, é colaborativo isso, é uma construção coletiva, né. Sim, aquilo que eu falei, né, da tecnologia para aprendizagem. Então, podcast, TikTok, o Padlet, por exemplo. Eu fiz uma formação de professores que eu fiz isso. Então, eram vários grupos, foram quantos cá? 8? Acho que foram 8 grupos de 15 pessoas, mais ou menos, que passaram, foram oficinas, então esses grupos eles iam passando pelas oficinas. E ao final a gente deixava essa pergunta, né? Como que os professores poderiam utilizar mais a criatividade e tudo mais, tá? Enriquecer essas possibilidades de sala de aula, tudo. E aí cada um colocava ali a sua contribuição. Então, todos os grupos que passaram pela oficina, eles colocavam por QR Code, baixavam, né, o Padlet no celular pelo QR Code e na hora eles já viam. Então, quem passou na oficina de manhã, lá na primeira oficina, foi acompanhando o que os demais colegas foram acrescentando no decorrer do dia. Então, foi bacana porque foi uma forma de comunicar quem iniciou e quem finalizou. Quem chegou por último, quem participou da última formação, também conseguiu acompanhar tudo isso, né? Então, são aí ferramentas que elas podem ser utilizadas em diversos contextos. Às vezes até numa reunião de pais, né, pela gestão, na reunião pedagógica, assim como pelos alunos, pelo professor em sala de aula. Então, olha só, a Lu colocou aí, é muito simples realmente de utilizar. A gente fez um encontro o ano passado, que nós colocamos, se vocês olharem no nosso canal do YouTube, tem um lá que fala sobre, acho que eu não me lembro agora se está aberto ou não, mas a gente pode fazer até, se vocês acharem pertinente, um encontro só sobre ferramentas digitais, né? Dando aí dicas de ferramentas. O que é interessante no Padlet, que como ele permite comentários, né? Então, você pode criar dinâmicas de cada um que assim, argumentar em cima do que o outro falou, ou então concordar ou não, porque todo mundo pode interagir com a publicação de quem colocou a sua publicação lá, né? Então, você coloca, daí aparecem os comentários. Você pode incluir os comentários. A gente tem que tentar
tentar não, né? A gente tem que fazer acontecer, fazer acontecer, né? Já não diga que a gente está tentando, a gente estava tentando há uns 5 anos atrás, agora nós estamos fazendo, né, gente? E uma coisa que eu vejo é assim, eu não sei fazer, tenta fazer do jeito que você entendeu. Mas isso não foi muito bom, eu errei. Bem, se você errou porque você tentou fazer, você aprende, você corrige rápido, né? Exato. Se a gente ficar esperando aquela coisa, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Se você ficar esperando, ficar tudo perfeito, você dominar tudo, para depois você começar, aí o bonde já passou, né? Exatamente, exatamente. Perdeu a oportunidade. Gente, então é isso. Acho que foi bem produtivo. Falamos para a Dedéu aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que semana que vem estejamos aqui novamente para o nosso chazinho. Tá mais para um Frozen, né? Um calor danado aqui. Pelo menos tá um calor, menina, que tá demais. Mas um happy hour, uma cervejinha, do que uma... mais refrescante, né? Do que um chazinho. Mas é isso, e semana que vem estaremos aí de novo para mais um bate-papo. Gente, obrigada. Obrigada, Cris. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Edna. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.